terceiro ano do ensino médio. Hoje, a nossa aula de geografia é a continuação do nosso capítulo que iniciamos na aula passada, que foi a questão dos blocos econômicos. E também uma revisão desse assunto que a gente viu logo lá no início, nas primeiras semanas de aula. Então, a gente vai ver a questão dos blocos da América. A gente viu a questão da União Europeia, viu as diferenças entre alguns conceitos, que é zona livre de comércio, zona de passagem de pessoas também. A gente viu que a União Europeia é um bloco que a gente tem uma moeda única, e já nas Américas a gente vai ter formações de blocos econômicos, e é isso que a gente vai ver, porque é importante revisar esses conteúdos e alguns desses detalhes, porque, queira ou não, são assuntos sempre recorrentes em provas de Enem, de concursos, vestibulares, que vocês irão fazer. Então, nesse momento que a gente tem da formação desses blocos econômicos, a gente vai ver alguns deles. O primeiro é o NAFTA, que é Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Então, como já fala, ela foi formada por esses três países, Estados Unidos, Canadá e México. Foi criada em 1904 e tem como objetivo a questão de benefícios alfandegários, de cobrança de impostos, de redução de cobrança de impostos entre as indústrias da América do Norte. Porém, esse benefício vai se trazer só para dois países, como os Estados Unidos Estados Unidos e Canadá. Por quê? O México, nessa situação, por não ser um país desenvolvido, bem industrializado, como os Estados Unidos e Canadá, vai sofrer muito com esse controle imperialista desses dois países, principalmente dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos vai aproveitar a situação, vai fazer o quê? Primeiro, vai influenciar na política do México para a venda das empresas estatais, que eram empresas públicas, e privatizar, e com isso abrir o mercado econômico do México para as indústrias estrangeiras, a indústria tanto dos Estados Unidos e tanto do Canadá nessas regiões, e assim influenciar diretamente na economia do Canadá e aproveitar os lucros em cima disso. Já isso não acontece com o Canadá. O Canadá vai ser aquele país que vai ser explorado pelos Estados Unidos e Canadá. E não vai ter tanto benefícios para os mexicanos, certo? Os mexicanos nessa história, nesse acordo, eles saem perdendo, certo? Então, esse acordo que era para beneficiar os três países, mas quem sai mais com benefício é os Estados Unidos e Canadá. Por quê? Nessa troca de Estados Unidos colocar suas indústrias no México, isso não acontece pelo lado contrário. Isso não acontece também com os produtos mexicanos que entram nos Estados Unidos. Certa cobrança de impostos, há um controle maior. E só lembrando, não há questão de livre passagem de pessoas entre esses países, tá? Continuando, a gente vai ter o Mercosul, que é Mercado Comum do Sul, que foi criado em 1991. Os países fundadores foram a Argentina, Brasil, o Paraguai e o Uruguai. A gente vai ter, ao longo desse processo de formação do Mercosul, que é diminuição das tarifas alfandegárias, criar uma política que vai dar ajuda a esses países membros do Mercosul. Logo depois a gente vai ter o ingresso de outros países, entrada de outros países no Mercosul, como a Venezuela, a Bolívia, mas para poder fazer parte fazer membro do Mercosul, a questão política é muito vigente. Então, a Venezuela ela entra e depois sai, por causa da política que a gente tem de Hugo Chávez, como vocês sabem, de ser um país comunista, controlador, você não tem uma democracia, e nesse momento, depois ele acaba saindo, com as medidas que o Hugo Chávez vai tomando, que não são nada democráticas, ele é retirado da medida também Paraguai, vai chegar um momento que vai ser retirado também do Mercosul. A gente não tem outros países, se você observar, não fazem parte do Mercosul, como é o Chile. O Chile nunca quis participar e nem tem a intenção de participar. Que para eles, o governo chileno, ele fala que eles não precisam desse controle e acordos desses países membros do Mercosul. Então, o Chile não faz parte do Mercosul e também nem quer fazer parte. E até daí veio a fama que o Chile tem de ser a ovelha negra da América do Sul, por não fazer parte desse acordo do Mercosul e nem querer participar, eles vão querer participar. Então, o Mercosul, como eu falei, como sempre venho falando, os blocos econômicos é tentar diminuir essas taxas de impostos,
também trazer essa ajuda financeira entre esses países, esses acordos econômicos, para passagem de mercadorias entre os países membros, tá? E assim ajudar nesse desenvolvimento econômico dos países membros. Já a ALCA vai ser uma área de livre comércio das Américas, com 34 países, mas a ALCA é aquela velha história do NAFTA, que é o controle imperialista dos Estados Unidos, principalmente nos países subdesenvolvidos. Então, a ALCA nada mais é o quê? Os Estados Unidos exercem seu poder industrial, econômico, nesses países subdesenvolvidos da América Central e da América do Sul. O Brasil vai ficar nessa situação meio constrangedora, porque não vai querer meio que fazer parte desse acordo da ALCA, porque o Brasil é um país em desenvolvimento e não quer sofrer mais ainda a influência econômica das empresas e indústrias norte-americanas, e sim fazer que as empresas nacionais brasileiras se desenvolvam e alcancem cada vez mais o mercado internacional. Certo? A ALCA nada mais é puro para mostrar o poder imperialista de controle econômico dos Estados Unidos nesses países subdesenvolvidos que vão fazer parte da ALCA, que não vai dar muito certo. E a gente tem a Unasul, que foi criado em 2007, que a Unasul foi criado no Comunidade do Sul-Americano e Nações, que em 2007 passou a denominar a União das Nações Sul-Americana, a Unasul, para facilitar a integração política, comercial, física da região. O objetivo é formar um livre comércio continental, exceto na Guiana Francesa, certo? Fazendo parte dessa Unasul, países do sul-americanos, como Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname e Uruguai e Venezuela. Também a gente vai ter a criação do Banco do Sul, faz parte da estrutura da Unasul. Terá como objetivo o financiamento de projetos de desenvolvimento em diversos países. É como fosse também na criação desse banco, dos mesmos modelos do FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. Então, esse Banco do Sul é para dar ajuda também financeira, esses empréstimos financeiros, para esses países que fazem parte da Unasul, que é a União das Nações do Sul. Então, você vê, a gente tem o NAFTA, que é um acordo da América do Norte. Depois a gente teve o Mercosul, que são alguns países membros da América do Sul, que para fazer parte existem alguns critérios, principalmente uma política estável e uma política democrática. Por isso que a Venezuela não faz parte. E a gente tem a questão do Chile, porque o Chile nunca quis participar desse bloco econômico do Mercosul. Depois a gente teve a ALCA, que foi tentar criar esse bloco econômico das Américas, porque não só vai trazer mais influência ainda dos Estados Unidos nos países subdesenvolvidos, e depois a Unasul, que é esse acordo da América do Sul, para tentar dar esses ajudas, esses apoios financeiros, tá? Eu vou concluindo por aqui, vocês vão ficar com uma ficha de atividade no grupo, tá? Qualquer dúvida em relação ao conteúdo, em relação à atividade, vocês podem me perguntar no privado.